O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a sociedade de economia mista e as empresas privadas que exploram atividade econômica não estão imunes ao pagamento de IPTU quando ocuparem imóvel da União. Por 6-3, o plenário decidiu que a sociedade de economia mista que faz uso de imóvel da União deve pagar o IPTU. A imunidade recíproca das pessoas jurídicas de direito público foi criada pelo Constituinte para proteção do Pacto Federativo. Não há sentido em estendê-la à empresa privada arrendatária de bem público que o utiliza para fins comerciais. Essa é a minha primeira proposição constante da ementa. A segunda, entender que os particulares que utilizam os imóveis públicos para exploração econômica lucrativa não devem pagar IPTU, significa colocá-los em vantagem concorrencial em relação às outras empresas. Isso porque a finalidade do bem é a geração de lucro à recorrente, que, portanto, possui capacidade contributiva para sofrer a tributação. Terceira proposição. Os contratos firmados entre as empresas privadas e a administração pública conferem diversos direitos aos particulares. Assim, o bem é formalmente público, mas materialmente privado, uma vez que o particular tem quase todas as prerrogativas do proprietário, não havendo precariedade da posse. Nem todo o patrimônio titularizado pelos entes federativos está compreendido na norma de imunidade recíproca, podendo haver tributação caso haja essa exploração comercial, caso haja atividade econômica que não guarde nenhuma ligação com a defesa do exercício livre por cada um dos entes federativos das suas competências. Foi firmada a seguinte tese de repercussão geral. A imunidade recíproca não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese, é condicional a cobrança de IPTU pelo município. Ainda durante a sessão, por 7-2, os ministros decidiram que o IPTU também deve ser pago quando o imóvel da União é cedido para empresas privadas que exploram atividades econômicas. A situação apresentada mostra-se mais grave, uma vez particular atuando livremente no desenvolvimento de atividade econômica e usufruindo de vantagem advinda da utilização de bem pública, já que envolve particular. A imunidade recíproca não foi concebida com tal propósito. A previsão decorre da necessidade de observar-se, no contexto federativo, o respeito mútuo e a autonomia dos entes. Não cabe estendê-la, evitando a tributação de particulares que atuam no regime da livre concorrência. Se eu entendo que uma empresa de economia mista, por atuar no campo do direito privado, exercendo atividades sob o regime de concorrência e buscando lucro, deve pagar IPTU e não se está protegido pela imunidade recíproca que a Constituição garante aos entes federados, com muito maior razão, neste caso, penso que uma empresa privada está sujeita a esta exação. Entendi que não resistia à incidência da imunidade tributária na espécie a uma interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais que contrariam a concessão reflexa dessa benesse tributária, favorecendo não o ente federado, mas aqui nitidamente a empresa privada que escaparia do regime da livre concorrência e da igualdade. Por isso é que, neste caso, eu dou provimento ao recurso, contrariamente ao que fiz no caso anterior, em que me valia, inclusive, de precedentes específicos deste plenário, no qual eu tinha votado contra aquela empresa, por entendê-la com características muito específicas.
Bom, e para falar da sessão de ontem à tarde no plenário, está aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Bom, esse foi o único assunto aí discutido no plenário, né? Imunidade tributária. Mesmo assim, um recurso foi julgado procedente, outro improcedente. Por quê? Explica pra gente. Porque um recurso atacava uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que entendia que era devido o IPTU pela Petrobras, embora arrendatária de um imóvel da União, mas cedido a uma sociedade de economia mista, que seria a CODESP, e no outro caso atacava um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que entendia de forma diversa que o tributo não seria devido. Então, um devido, o outro não devido, um julgado procedente é o outro improcedente. Mas em ambos os casos, a discussão era saber se aquela empresa, ou sendo uma sociedade de economia mista, ou uma empresa particular, como no caso do Rio de Janeiro, seria uma concessionária de veículos, teria o direito de não pagar o imposto à municipalidade, tendo em consideração que o imóvel ocupado seria da União. A ideia dessa imunidade tributária recíproca é justamente garantir um equilíbrio do que a gente chama de pacto federativo. Então, a União não cobra tributos do município, né? O Estado não cobra tributos do município, nem o município da União e vice-versa. Isso é que se trata da imunidade tributária recíproca. E essas empresas pretendiam deixar de pagar o imposto, o IPTU, ao município de Santos, já que a Petrobras estaria utilizando esse terreno da Companhia de Docas junto ao Porto de Santos, e aí alegava que, sendo o imóvel da União, a Petrobras também não teria o dever de pagar o IPTU ao município. E, da mesma forma, a alegação no segundo recurso, só que ainda com um agravante, sendo uma empresa privada, não uma sociedade de economia mista, mas uma empresa privada, também pretendia deixar de pagar esse IPTU, mas aí ao município do Estado do Rio de Janeiro. Nos dois casos, o que chama atenção é que o julgamento já havia sido iniciado e foram retomados com o voto vista. No caso de São Paulo, da Petrobras, com o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso, que acabou seguindo o voto do relator ministro Marco Aurélio, e que entenderam que o IPTU é sim devido. Por quê? Embora a Petrobras, utilizando esse imóvel, que seria da CODESP, uma sociedade de economia mista, mas implementando uma atividade econômica com fins lucrativos, eles estariam concorrendo com outras empresas privadas. E dar à Petrobras esse privilégio de não pagar o imposto seria dar um tratamento diferenciado a essa atividade concorrencial, e aí sim haveria uma violação da própria Constituição. E nesse caso ficou vencido, portanto, o voto do ministro Marco Aurélio, no sentido de que deveria ser mantido e, portanto, negado o provimento ao recurso extraordinário que questionava a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No segundo caso, o voto vista apresentado foi do ministro Marco Aurélio, já que o relator era o ministro Edson Fachin, para o qual o imposto não seria devido. Mas o ministro Marco Aurélio, votando como no primeiro caso nesse, e dizendo que se a sociedade de economia mista deve também ser tributado, o particular muito mais, e acabou aplicando o mesmo entendimento, abarcando então a maioria de votos no plenário, para entender que, mesmo sendo uma sociedade de economia mista ou uma empresa particular que utiliza um imóvel público, aqui nos dois casos um imóvel que era da União, elas devem sim pagar o IPTU e não são alcançadas por essa imunidade tributária recíproca. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela explicação por hoje. A gente se vê de novo semana que vem. Até a próxima. Até lá. Obrigada.